Eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está. E você vai fazer uma coisa simples que talvez há um bom tempo nós não fazemos. Você vai cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, vai dizer que bom que você está aqui. Se desejar sair do seu lugar, ir para um outro lugar e cumprimentar alguém, faça isso em nome de Jesus. Porque de distanciamento social nós já estamos cheios, não é verdade, meus irmãos? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos dizer juntos? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Você pode se assentar agora. Alguns irmãos são bem efusivos, não é? Aqueles cumprimentos de estralar as costas, não é? Que coisa incrível. Irmãos, está aqui conosco o Franklin e a sua esposa Liliane. Eles são os líderes do Ministério de Famílias de nossa igreja, que inclui também o Ministério da Terceira Idade, não é, Franklin? Sim. Eu dei para eles 30 segundos. 30 segundos é uma eternidade, não é? E aí a dúvida era, quem é que fala, pastor? Eu ou a Liliane? A Liliane falou, então fala o Franklin, porque eu tenho o dom da fala, não é? Por favor. Estou em desvantagem, porque o irmão lá teve 5 minutos. Eu vou reivindicar a diferença aqui, pastor. Irmãos, eu queria ler aqui Salmo 127, de 3 a 5, rapidamente. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não se envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Os irmãos que têm frequentado a classe de EBD de família, aqui têm passado por diversos estudos sobre o que significa os filhos serem a herança do Senhor. Nós estamos encerrando essa jornada aqui, e no dia 28, daqui a, sem ser sábado que vem, o próximo, nós teremos um jantar, novamente um jantar de casais, e daremos início ao Congresso da Família nesse jantar. Será no sábado à noite. No domingo de manhã daremos continuidade no congresso e no domingo à noite também. Os irmãos que estão no grupo de casais ou estão na lista de distribuição aqui já receberam os avisos e estão sendo convocados, né, pastor? A estarem no jantar e a estarem também no domingo de manhã e no domingo à noite, no dia 29, para o Congresso da Família. E eu queria estender esse convite também para que os irmãos aqui tragam um casal convidado também para o congresso, porque o pastor João Marcos, da Primeira Igreja Batista de Poços de Caldas, estará vindo aqui, estará trazendo uma palavra abençoada para todos os irmãos, falando sobre o que significa os filhos serem herança do Senhor, sobre o que significa sustentar os nossos filhos, né? Fazer os nossos filhos crescerem nesse mundo que tanto ataca a família aqui no Brasil, tá bom? Então, conto com os irmãos, tragam no domingo um casal amigo, um casal que esteja precisando de uma palavra. Liliane pode falar um pouquinho. Ele falou mais que 30. Tá, e aqueles casais que forem participar do jantar no dia 28, tem uma lista, né, que está, né, rolando nos grupos, mas quem não tiver acesso, quem não recebeu, quiser me procurar para colocar o nome na lista, eu passo todas as informações e procurar a irmã Josélia também, que é a nossa ministra da comunhão, tá bom? Então eu aguardo, vai ser uma bênção e seria importante a presença dos casais lá conosco. Amém? Amém, amém. Obrigado, irmãos. É interessante, esta semana eu fui fazer uma visita para a irmã Ivone Reis, com a irmã Ide e também com a irmã Lloyd, né? E a Ide falou, pastor, eu recebi aquele convite para o encontro de casais no dia 28, e estou orando para que até o dia 28 Deus mande um varão, um homem de Deus para me acompanhar, não é? Então, eu quero dizer para as irmãs, os irmãos que estão aqui, que a irmã Ide está orando, tá? Orem com a irmã Ide. E se porventura você também está na mesma situação, ore para que Deus te dê uma pessoa de Deus para que te acompanhe nesse jantar, que vai ser uma bênção. O último foi uma bênção, não é? Muito bem, meus irmãos. Apenas duas rápidas comunicações.
O irmão Franklin está encerrando hoje as aulas ali sobre famílias, e no próximo domingo, na sala que vinha funcionando, o Ministério de Casais, funcionará a classe Maturidade Cristã. Se você é um membro novo de nossa igreja, foi batizado, recebido por carta de transferência, essa será a sua classe no próximo domingo, ok? Então não falte. Acho que a classe aí, o irmão João, fica em pé, irmão João. Quem será a sua vice-professora? Irmã Luciana, por favor. Então temos aqui professor, vice-professor aqui, e que estão à frente dessa classe Maturidade Cristã, para você se tornar um crente maduro na presença de Deus. Obrigado, irmãos. E a classe de Evangelismo Explosivo também funcionará a partir do próximo domingo. Quer aprender a evangelizar? Ganhar uma vida para Jesus? Então você vai no próximo domingo, em um lugar muito especial, na salinha da purificação, no gabinete pastoral. Vamos colocar muitas cadeiras ali e vamos aprender a evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Amém? Ok, não temos mais comunicações. Vamos abrir a Bíblia. Números capítulo 12, versos de 1 a 3. Números 12, de 1 a 3. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Vamos orar? Pai bendito e eterno, muito obrigado por tua presença santa e bendita aqui conosco. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler e suplicamos que agora o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos a mensagem aqui. Que tudo seja para o teu louvor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve aqui o domingo passado pôde acompanhar uma história incrível acerca de uma mulher de Deus, Joquebede, que Deus usou poderosamente para livrar o seu filho da morte. E hoje nós vamos tomar como exemplo para as nossas vidas uma outra mulher que é filha de Joquebede, Miriam, filha de Joquebede com Arão, irmã de Arão e de Moisés. Essa mulher viveu numa época muito difícil, em que o povo de Deus estava sofrendo debaixo dos açoites da escravidão de Faraó. O povo era obrigado a trabalhar debaixo de chicotes e com lágrimas, com clamores, e Deus ouviu o clamor do seu povo e decidiu enviar um libertador para o povo hebreu. Quem? O libertador? Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés nasceu e era um menino muito formoso, não somente aos olhos da sua mãe, mas Atos 7:20 diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus, né? Há pessoas que fisicamente não são lá muito bonitas, né? Mas aos olhos de Deus são lindas, né? Que bênção que são na presença de Deus. Sabe, meus irmãos, conhecemos muito bem a história. Joquebede recebeu uma estratégia dada por Deus para livrar o seu filho da morte, quando as parteiras do Egito receberam a ordem de Faraó de impedir o nascimento das crianças. E essas parteiras não obedeceram a Faraó, diz Êxodo capítulo 1, verso 17 em frente, e elas disseram a Faraó: ora, as mulheres hebreias, elas são vivas, e quando nós chegamos, elas já deram à luz aos filhos. E por causa disso, aquelas mulheres foram abençoadas pelo Senhor. Quem, meus irmãos, no momento difícil faz a vontade de Deus é abençoado, não é mesmo? E aconteceu que Faraó determinou que todos os meninos que nascessem no Egito deveriam ser lançados no rio Nilo para que morressem afogados. E aqui entra em cena Joquebede e Miriam. Joquebede coloca Moisés dentro de um cesto de juncos, ela tapou os buracos daquele cesto com betume e piche,
e colocou o seu filho ali à margem do rio Nilo, à espera de um milagre de Deus. E deu uma ordem para Miriam, que Miriam ficasse vigiando para ver o que aconteceria. E Miriam, por horas a fio, ficou ali cuidando do seu irmãozinho. Eu fico pensando, Miriam deveria ser uma jovenzinha que deixou os seus afazeres, deixou a companhia de suas coleguinhas para cuidar do seu irmãozinho. Havia nela uma grande esperança de que Deus faria alguma coisa. Ela sabia o que estava acontecendo ali. Meus irmãos, Joquebede acreditava que Deus poderia fazer algo bom acontecer. Miriam também tinha esperança de que algo iria acontecer. Acredito que ela viu a determinação da sua mãe, a fé da sua mãe. Acredito que várias vezes ela viu a sua mãe orando, buscando a direção, a solução de Deus, pedindo pela vida de seu filho. E isso influenciou muito a vida de Miriam. Os filhos são influenciados pela vida de oração e de comprometimento dos pais, não é verdade? Meus irmãos, e vemos na palavra de Deus que ela ficou horas a fio observando, à espera de que Deus fizesse algo. Quando surge a filha do rei Faraó, e então ela encontra aquele cesto com um bebê, e a Bíblia diz que Deus colocou um sentimento de compaixão no coração da filha de Faraó. E aqui mais uma vez você vê Miriam. Miriam corajosamente se aproxima da filha de Faraó e dá a sugestão para que uma babá dentre as mulheres hebreias fosse buscada para cuidar de Moisés. E quem é que Miriam vai buscar? Joquebede. E Joquebede recebe um salário para cuidar do próprio filho. Que coisa, né? As coisas que Deus faz, meus irmãos, são perfeitas, são maravilhosas. E eu olho aqui a maneira como Deus abençoou a vida de Joquebede, a vida de Miriam, a alegria naquele lar, porque Moisés fora preservado e a própria mãe cuidaria do filho. Miriam foi obediente à sua mãe? Uma criança obediente. É incrível, meus irmãos, como que ainda hoje nós vemos filhos obedientes aos pais, não é? E nós falamos, nossa, esse filho é tão obediente ao seu pai, essa filha acata a orientação da sua mãe, tão submissa. Isso enche o nosso coração de alegria. Mas parece, meus irmãos, que hoje também muita coisa está sendo mudada. Não é verdade que hoje muitos pais estão sendo obedientes às crianças? Pais que se tornaram reféns dos próprios filhos. Me dá, faça isso. E parece que quem manda dentro de casa não são os pais, mas os filhos. É uma tristeza quando isso acontece. A palavra de Deus nos exorta em Efésios capítulo 6, verso 4, pais, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Os pais que amam os seus filhos, os ensinam nos santos e retos caminhos do Senhor e exercem disciplina amorosa sobre os seus filhos. E disciplina não é espancamento, mas disciplina é usar às vezes a vara da disciplina. Usa a vara e livrará o teu filho, a tua filha do inferno. É preciso ensinar os filhos a serem obedientes. E digo mais para vocês, treinar os filhos a serem obedientes. E aqui eu vou usar uma ilustração não de gente, mas de animal. Até um animal, quando ele é treinado, ele se torna obediente, não é mesmo? Você diz para o animal não, ele sabe o que é não. Sim, ele sabe o que é sim, porque você estabelece limites. Os filhos precisam de limites dentro de casa, de limites na sociedade. Mas se dentro da própria casa os filhos não aprendem isso, onde é que eles irão aprender? Aí está o mundo,
ensinando muita coisa, não é verdade? E com isso muitas crianças se perdem, muitas crianças vivem aí ao Deus dará e crescem como ervas daninhas e não poderão produzir bons frutos no futuro, porque não foram devidamente podados, não foram devidamente cuidados. Nós pensemos um pouco aqui, nesse quadro de situação de morte. Qual era a situação de Moisés? Moisés estava condenado à morte, não estava? Miriam estava condenada à escravidão. Dois destinos surpreendentemente diferentes. Moisés estava no rio, ali como que perdido, condenado à morte. Não é verdade que às vezes nós também nos sentimos como Moisés, perdidos no rio e parece que estamos condenados a uma situação de miséria, porém nós não podemos nos esquecer jamais de que nós nunca estamos abandonados. Deus estava vendo a situação de Moisés ou não? Deus viu a situação do povo? Deus vê. Eu não sei como você se encontra nesse momento, qual a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida, mas talvez você olhe para a direita e para a esquerda, você não vê a solução, você não vê a alternativa e você se sente como que num rio à deriva. Mas deixe-me dizer para você, mesmo nesses momentos, o Senhor está perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso buscar ao Senhor. Ele não está alheio. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. É interessante, o nome de Moisés e o nome de Miriam tem muito a ver com água, né? Moisés tirado das águas, né? E aqui, meus irmãos, você vê aqui que decisões muitas vezes são tomadas na nossa vida e situações que parecem de morte, de miséria, de sepultura, podem ser mudadas. Eu pergunto para você, o rio foi o túmulo de Moisés? Quantas crianças foram sepultadas no rio Nilo? Mas o rio Nilo não foi o túmulo de Moisés. O rio Nilo foi a grande oportunidade da vida de Moisés. Às vezes nós achamos que uma situação é de morte, de destruição, mas ali está a grande oportunidade de Deus. Deus vai agir para que coisas maravilhosas, extraordinárias aconteçam. Miriam acompanhou seu irmão no rio com a esperança de que algo bom iria acontecer. Joquebede montou toda aquela estratégia na esperança de que algo bom iria acontecer. Há pessoas que só ficam esperando coisa ruim na vida. Não vai dar certo. Não tem mais jeito. Será que você é esse tipo de pessoa? Eu gosto de um cântico do passado, não sou bom de cantar. Música aqui com o pastor Rafael. Mas eu gosto da letra de um cântico que diz assim: algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Vamos cantar? Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, um objetivo na minha vida, na sua vida. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E devemos confiar que Deus vai realizar algo bom na nossa vida. Não espere coisa ruim, espere coisas boas. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero trazer para vocês vários versículos aqui que nos ajudam, que nos impulsionam na nossa caminhada, mas creio que nós não teríamos tempo para isso. Mas eu quero que você acompanhe aqui a palavra de Deus. Notemos primeiramente que Miriam,
era uma mulher talentosa. Aqui em Êxodo 15, verso 20 e 21, a Bíblia diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Muitos anos se passaram depois do evento ali no Rio Nilo, e agora mais uma vez Miriam reaparece com um louvor criativo, incentivando as mulheres hebreias em louvar ao Senhor Deus. Sabemos que muitas lutas ocorreram, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, e com mão forte Deus tirou o seu povo da escravidão egípcia sob a liderança de Moisés. E agora estava o povo de Deus diante do Mar Vermelho, e o que é que Deus faz? Deus abre o Mar Vermelho, e o povo de Deus passa a pé enxuto, e o exército de Faraó segue atrás, e o povo atravessa, e o exército de Faraó pereceu nas águas do Mar Vermelho. Deus destruiu o exército de Faraó. E é nesse momento que reaparece Miriam, um louvor muito criativo, e incentivando as mulheres ali a louvar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. Ela ocupava, meus irmãos, um lugar de destaque entre o povo de Deus. Que mulher fantástica! Que mocinha espetacular, não é mesmo? E agora essa mulher se torna uma mulher exercendo uma liderança muito grande entre o povo de Deus, usando os seus talentos na área de música, a sua criatividade em arte para levar o povo a glorificar ao Senhor. Até parece que ela, Moisés e Arão tinham uma espécie de conselho na liderança do povo de Deus. Talvez Miriam fosse aquela que desse a opinião feminina entre os seus irmãos, não é? Porque uma opinião feminina é importante, não é? Como pensam as mulheres? O que as irmãs gostariam que acontecesse entre o povo, não é? Eu acredito que Miriam estava ali dando as suas sugestões. Talvez Miriam então representasse o ponto de vista feminino perante os seus irmãos. De qualquer maneira, nós vemos aqui Miriam como líder do povo de Deus. Uma mulher incentivadora, uma mulher que levava o povo de Deus a fazer a vontade do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Já viu mulher assim? Às vezes nós olhamos para algumas mulheres que estão dentro da nossa igreja e falamos: mas que bênção que é essa irmã, né? Já disse isso. Essa irmã poderá fazer falta algum dia. E há pessoas que fazem falta. Outras nem tanto. Não que sejam antipáticas, nem que são simpáticas, mas são apáticas. Não é fato? Estou aqui, não estou, se está ou se não está, a presença não faz muita diferença. O crente, irmãos, às vezes ele é bigorna, não é verdade? Às vezes nós recebemos a influência de muitas pessoas, e às vezes nós recebemos cada martelada, não é? Mas o crente às vezes também é martelo. Nós influenciamos e somos influenciados. Há pessoas que às vezes, num ambiente de igreja, não têm autoridade como uma liderança, um pastor, mas tem uma influência positiva maravilhosa. Não precisa ter autoridade, às vezes não tem nem cargo na igreja, mas trabalha mais do que alguém que tem um cargo. Há aqueles que não têm mais cargo, foram descargados, né? Mas mesmo descargados, usam seus talentos, as suas habilidades naturais para o bem do próximo, os seus dons espirituais para a edificação da igreja, e fazem literalmente a igreja vibrar com os dons que receberam de Deus. Graças a Deus por essas vidas. Eu olho para Miriam aqui e falo: meu Deus, que mulher talentosa, né? Entretanto, meus irmãos,
Nem tudo é um mar de rosas, não é isso que o povo fala? Miriam foi uma mulher ambiciosa. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus em Números 12, o texto que lemos inicialmente, versos de 1 a 3. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. Foram anos e anos em peregrinação no deserto. Você acha que deve cansar um pouquinho, ficar andando pelo deserto durante muitos anos, não é? E parece que com o passar dos anos, Miriam foi crescendo, a sua mente foi mudando, Miriam mudou. E aqui nós vemos que Miriam foi mudando e o seu coração começou a se tornar amargo. Ela começou a sentir ciúmes, ciúme da esposa de Moisés. E ela, por causa do seu ciúme, ou talvez pelo medo de perder o seu lugar de influência entre o povo de Deus, entre os seus irmãos, começou a criticar a cunhada. Ela começou a fazer fofoca, uma fofoca santa. Será que existe fofoca santa? Ó, eu vou contar aqui para você, mas é só para nós orarmos, viu? A mulher cusita aí de Moisés, ó, essa mulher aí, não sei não me cheira bem. Vai complicar a vida do nosso irmão. E começou a encontrar apoio em quem? No sacerdote do povo de Deus, Arão, irmão de Moisés. Não há pessoas assim? Que às vezes se aproxima de uma liderança espiritual e começa a fazer críticas aos líderes, porque às vezes está com medo de alguma coisa, ou com ciúmes, e as críticas começam a vir. O problema, meus irmãos, era que Arão era aquele tipo de homem fraco. Arão não confrontou a sua irmã com as fofocas, com as murmurações, as reclamações, as maledicências. Ele deixou a coisa rolar. É preciso aprender a confrontar respeitosamente as situações. Confrontar as pessoas. Nunca desrespeitar as pessoas. Mas é preciso confrontar as pessoas com seus pecados. Jesus sabia fazer isso muito bem, não é? Lembra-se da mulher pecadora? O que Jesus Cristo fez? Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Não é confrontar respeitosamente? Eu quero dizer para você, até mesmo a liderança espiritual de uma igreja deve ser confrontada respeitosamente. As autoridades da nossa nação devem ser confrontadas respeitosamente. Elas, e não o princípio de autoridade que é bíblico. Compreende isso? Mas ela ficou ali murmurando, fazendo fofoca. Ah, meus irmãos, a Bíblia nos conta exatamente o que aconteceu. Mas sabemos que ela ficou ciumenta, orgulhosa, e ela diz assim, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha aqui, nesse meio aqui a fofoca entrou em cena, parece que ela ficou fofocando no ouvido do seu irmão, isso é terrível. Quantas e quantas vezes nós encontramos crentes ciumentos dentro das nossas igrejas? Será que eu estou imaginando isso ou não? Existem crentes ciumentos dentro de nossa igreja? Às vezes você percebe que é dor de cotovelo. Ah, no meu tempo era diferente, as coisas não funcionavam assim. No meu tempo, esse ministério funcionava assim. Ah, se eu estivesse lá. Mas por que você não está lá? Por quê? Quem te impediu de continuar? Paulo diz aos Gálatas, vocês corriam tão bem, quem vos impediu de continuar? O crente deve usar os seus dons, os seus talentos para edificar a igreja, para a glória de Deus. Não deve deixar que nada o impeça de continuar servindo ao Senhor.
Meus irmãos, aqui nós vemos que muitas vezes o orgulho faz com que o crente seja impedido de exercer os seus dons. Então, cuidado com o orgulho, cuidado com o ciúme, cuidado com críticas desnecessárias. Eu fico imaginando Miriam e Arão no canto ali do templo, conversando assim. Vem cá, deixa eu falar para você o que está acontecendo aqui. Olha, a cozita, tá. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Eu cheguei para essa igreja em 2002. Dia 4 de janeiro de 2002. Eu lembro que no terceiro mês de ministério eu disse para o pastor que estava aqui, uma benção, pastor Rivas. Pastor, recebi um convite de uma outra igreja, primeira igreja batista central, a igreja batista central de Amambai. Eu estou voltando, eu vou embora. Não aguento mais ver tanta fofoca nessa igreja. Essa não foi a igreja que eu deixei alguns anos atrás. Ele falou, Carlos Jones, espera um pouquinho mais, vamos orar. Aí entrou uma diaconisa na minha sala. A irmã Aiede, alguém se lembra da irmã Aiede? Eu estava com um convite da igreja local, até ponto de vista financeiro, muito melhor do que ficar aqui na época como pastor auxiliar. Ela falou assim, me dá essa carta aqui, pastor. Ela pegou a carta aqui, falou, vamos orar. E ela pegou a carta, embrulhou e colocou assim, carta convite que eu tinha que responder, vamos orar. Senhor, o Senhor trouxe ele para cá, tá? E começou a orar pela minha vida e tirou do meu coração aquele sentimento ruim que eu estava sentindo, porque eu via na igreja um bando de fofoqueiros falando mal da vida do pastor, que ficou por 40 anos nessa igreja, e Deus usou para organizar várias outras igrejas, e eram críticas injustas. E aquilo ali, se eu fosse um crente imaturo, teria jogado tudo para o ar. E como eu tenho orado, meus irmãos, para que essa mesma coisa não torne a acontecer nesta igreja novamente. Você está comigo em oração nisso? E eu tenho feito outra coisa. Eu falo assim, Senhor, a obra é tua. Promove esse irmão, Senhor. Se não está dando certo, promove para a eternidade. Ou então, tem tantas igrejas boas aí, melhores do que nós, não é? Tem tantas igrejas boas, seria tão bom se fosse servir em outra igreja, lá talvez fosse mais útil. Não é verdade? Mas o crente não pode dar lugar à fofoca, à maledicência. Se tem uma coisa que mata a igreja, é fofoca. Está vendo esse relógio aqui? Esse relógio aqui, ele precisa de carga, de bateria. Esses dias atrás, esse relógio parou de funcionar. A bateria acabou. Mas, na verdade, não é que a bateria acabou. Você sabe que a bateria ela não acaba. Ela precisava ser carregada. E eu não tomei cuidado com isso. Quando eu precisei do relógio, acabou. Às vezes você olha assim, olha, aquela igreja acabou. Você já viu igreja que acabou? Eu conheço igrejas que estão fechadas. Não é que a igreja acabou. Não é que o casamento acabou. Não é que o relacionamento acabou. Deixou de ser alimentado. Há igrejas que não vão para frente. Há igrejas que ficam paradas por causa do pecado de um ou outro membro da igreja. O meu pecado afeta todo o corpo de Cristo, que é a igreja. O seu pecado afeta a igreja. Então, nós não podemos permitir nenhum tipo de pecado na minha vida, na sua vida. Se há algum pecado na sua vida, o que você tem que fazer? Confessar, se arrepender e abandonar isso em nome de Jesus. Para o bom andamento da obra de Deus. Eu vejo como que Deus tem abençoado e abençoado a nossa igreja, meus irmãos. Tem ou não tem abençoado? Quem que Deus tem usado para que isso aconteça? Deus tem usado você. Deus tem usado os membros desta igreja. Uma andorinha sozinha não faz verão. Mas é preciso estar
observando certas coisas. Por isso, nós encontramos a exortação do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 5. Paulo exorta os crentes filipenses, e essa exortação vem também para mim e para você. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que deve existir no meu coração? Inveja? Ciúme? Ambição? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de amor, sentimento de humildade, sentimento de compaixão. E considerar os outros como sendo superiores a nós. Mesmo que o outro não seja superior a você, considere ele como se fosse superior a você. E a bênção de Deus virá. Por isso, nós vemos que Miriam foi disciplinada pelo Senhor. Abra agora a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 12, a partir do verso 4. Verso 4 a 16. Veja o que acontece aqui. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se teu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Miriam foi disciplinada pelo Senhor, não foi? Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Até hoje, Deus continua disciplinando o seu povo. Às vezes a igreja não disciplina, mas o Senhor disciplina. Miriam foi disciplinada com uma enfermidade terrível, com uma lepra. Moisés orou por Miriam. Vemos que Miriam e o seu irmão pecaram contra o seu irmão Moisés, reclamando erradamente a sua parte no ministério. Deus chamou os dois, Miriam e Arão, e falou da fidelidade de Moisés. E o verso 9 diz, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus ficou irado com Arão também, mas foi Miriam que recebeu o castigo de Deus. Que coisa, meus irmãos. Ficar leprosa. Arão imediatamente reconheceu o seu pecado perante Deus e pediu para que Moisés levasse em consideração. Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. E a seguir Moisés orou
pela restauração da sua irmã. Meus irmãos, vocês acham que Moisés sofreu com essa situação? A esposa de Moisés sofreu? Arão sofreu? Miriam sofreu? E o povo de Deus sofreu? Todos foram afetados pelo pecado de uma só pessoa. O nosso pecado afeta o povo de Deus. Eu pergunto para vocês, Miriam e Arão, embora tivessem agido loucamente, eles eram amados pelo Senhor? Eles eram amados pelo povo de Deus? Miriam era amada por todas aquelas mulheres, pelo povo de Deus. Deus não muda o seu amor em momento algum, mas Deus a disciplinou. Precisamos entender o que diz Paulo aqui em Romanos 14:7, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Somos corpo e sofremos juntos com o pecado de um dos membros desse corpo. O pecado de um afeta a todos, e devemos lembrar que a obediência a Deus mantém abertas também as oportunidades para si e para o próximo. Não foi o que aconteceu com as parteiras? As parteiras não agiram corretamente, elas não viram naquela dificuldade, elas não tiveram uma excelente oportunidade de fazer a vontade de Deus? Foram ou não foram abençoadas por Deus? A Bíblia diz que elas foram abençoadas. Finalmente, Miriam, uma líder que ficou no anonimato. Números 20, verso 1 diz, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Miriam morreu ali e foi sepultada. Mas é interessante que antes disso a Bíblia diz que o povo de Israel não saiu daquele local até que Miriam voltasse para o acampamento. Eles ficaram 7 dias esperando pelo retorno de Miriam. Eita, povo bom, não é, meus irmãos? Ela era amada, ela errou, mas era amada. E aqui, depois de muito tempo, aparece novamente Miriam. Infelizmente, depois deste incidente, a única referência que aparece sobre Miriam é sobre a sua morte. Parece que ela perdeu a sua posição de liderança no meio do povo de Deus. Ela perdeu a sua influência entre as mulheres. Ela que era muito criativa, que ela era incentivadora dos louvores a Deus, caiu no anonimato. Ela ficou desprovida da sua influência, ou da sua pretensa influência. Hoje, como é triste ver membros de nossas igrejas que outrora foram bênçãos no reino de Deus. Pessoas que usavam seus dons e talentos para edificar a igreja, para glorificar ao Senhor, e hoje estão desprovidos da pretensa influência. O que é que nós devemos fazer com essas pessoas? Encharcá-las com a graça de Deus. Demonstrar amor. Porque às vezes é só sentimento. E nós temos um inimigo que é muito sujo. Às vezes ele coloca sentimentos de ódio, de ciúme, de inveja, de ambição dentro de nossos corações. Se nós não vigiarmos, nós caímos nas ciladas do maligno. Então que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero caminhar um pouco para a conclusão, dizendo para você, todos nós fazemos escolha do que nós desejamos ser na vida, não é? Nós precisamos tomar essas vidas aqui como exemplo. Deuteronômio 24:9, a Bíblia diz, lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Todos os dias nós fazemos escolha do que nós queremos ser. Se nós queremos ser uma contribuição ou uma maldição no mundo. Se nós queremos ser uma bênção ou uma maldição no seio da nossa igreja. A escolha é nossa. Então, Moisés, o que ele preferiu? Moisés escolheu fazer a vontade de Deus e se identificar com o povo de Israel, não foi? Miriam escolheu o quê?
criticar a liderança e receber honras. Há pessoas que só querem honras, louvores. Só funcionam se forem elogiados. Quando param, cessam os elogios, simplesmente deixam de funcionar. Qual é a escolha que você vai fazer daqui para frente? O que é que você vai ser? Uma contribuição ou uma maldição nesse mundo que está sofrendo? Vamos ser bênção nas mãos de Deus, meus irmãos. Eu estou aqui para ser bênção enquanto Deus quiser, enquanto Deus me permitir. E se em algum momento eu falhar, eu tenho certeza que assim como Moisés, eu vou contar com a bênção de Deus, a direção de Deus e as orações do povo de Deus. Amém? Porque ninguém é perfeito, né? Às vezes nós queremos ser tanta coisa e acabamos não sendo nada, né? Moisés, durante 40 anos, pensou que era tudo. Depois, 40 anos, descobriu que ele não era nada. E mais 40 anos para descobrir que Deus é tudo. Dependemos de Deus em tudo. Vamos fazer a obra de Deus com alegria? Seguindo o exemplo positivo de Miriam, para a glória do Senhor.